Olá, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia, Morem Malachi Ben Israel. Estamos aqui em nossa Kahal, nossa sinagoga, na cidade de Criciúma, Santa Catarina. E aqui, através do nosso canal, Anusim Brasil Criciúma, pelo YouTube, nós transmitimos nossos serviços no Shabat, nas festas, e diariamente transmitimos nossa aliot, as aliá diária, as aliot durante a semana, e cada paraxá que vamos estudar no Shabat. Então, hoje é dia 11 do mês de abril do ano de 2023 e dia 20 do mês de Nissan, do ano de 5.783. Hoje é o terceiro dia da semana, terceira aliá, e a paraxá que estamos estudando é a paraxá Shemini. A aliá de hoje, a terceira aliá, está no capítulo 9, do versículo 24 até o capítulo 10, versículo 11. Quero aqui deixar o nosso Shalom, Boker Tov, a todos os nossos amigos e internautas, a toda a família Anusim Brasil, que estão conosco em nossas transmissões e nos acompanham diariamente através das nossas aliá. Então, nosso Shalom a toda a família Anusim Brasil, Shalom a todos os nossos amigos e internautas, que o Eterno vos abençoe grandemente. A você que neste dia 11 de abril, 20 de Nissan, está completando mais um ano de vida, Mazal Tov, parabéns para você, muitas felicidades e muitos anos de vida. O Eterno lhe abençoe grandemente. E a você que neste dia 11 está completando alguma data especial, o Eterno lhe abençoe grandemente. Mazal Tov, felicidades. Então vamos à leitura de hoje, que está no livro de Vaikra, Levítico, capítulo 9, verso 24, até o capítulo 10, versículo 11. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar barumiko ha'amin venatam lanu et torato Baru atah Adonai noten haTorá. E assim nos diz nossa bendita Torá. E os filhos de Aharão, Nadab e Abihu, tomaram cada um seu incensário e puseram fogo neles, e puseram sobre eles incenso e ofereceram diante do Eterno um fogo estranho, o que não lhes ordenara. E saiu fogo de diante do Eterno, e os queimou, e morreram diante do Eterno. E disse Moshe a Arão: isto é o que falou o Eterno, dizendo: por meus escolhidos me santificarei, e ante a face de todo o povo serei glorificado. E calou-se Aharão, e chamou Moshe a Mishael e Etzafan, filho de Uziel, tio de Aharão, e disse-lhes: chegai-vos, e levai vossos irmãos de diante da santidade, para fora do acampamento. E chegaram-se e levaram-nos, assim como estavam vestidos, com suas túnicas, para fora do acampamento, como falou Moshe. E disse Moshe a Aharão e a seus filhos Elazar e Itamar: vossas cabeças não deixeis cabelos, não deixeis crescer, e vossos vestidos não rompais, para que não morrais, e não se levante a sua ira contra toda a congregação, e vossos irmãos, toda a casa de Israel, chorarão pelo que queimou o Eterno. E da entrada da tenda da reunião não saireis, para que não morrais, porque o azeite da unção do Eterno está sobre vós. E fizeram como a palavra de Moshe.
E falou o Eterno a Arão, dizendo: vinho e bebida forte não bebereis, tu e teus filhos contigo, quando entrardes à tenda da reunião, e não morrereis. Estatuto perpétuo por vossas gerações, e para separar entre a santidade e o profano, entre o impuro e o puro, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos de que lhes falou o Eterno por meio de Moshe. Amém. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, v'haolam atah betoheinu Baru atah Adonai noten hatorah. Aliá de hoje, terceira aliá, nos conta do ocorrido, da morte, na verdade, dos filhos de Aharão. Todos nós conhecemos a história de Nadab e Abihu, os filhos de Aharão, que exerciam o trabalho como sacerdote, como Cohen, porém foram mortos pelo Eterno. A leitura de hoje, aqui da aliá de hoje, no capítulo 10 e no versículo de número 3, Moshe disse a Aharão: isto é o que falou o Eterno, dizendo: por meus escolhidos me santificarei, e ante a face de todo o povo serei glorificado. Os escolhidos que o Eterno falou aqui a Moshe são aqueles que, no caso, estavam ali administrando todo o serviço religioso, sacerdotal, que por meio deles o povo era purificado e o Eterno era glorificado, era exaltado, ele era santificado perante o Cohen, perante o sacerdote. Então, o sacerdote que exercia a função deveria fazer conforme o Eterno havia determinado, porque toda aquela ritualística dos serviços prestados pelos sacerdotes, feito de maneira como o Eterno havia falado, santificava o povo e glorificava a Deus, ou seja, o povo se tornava santo por meio do sacerdote. Ele saía de uma condição de impureza para a pureza, né? Do pecado para a eliminação do pecado, por meio do trabalho feito pelo sacerdote. Então o sacerdote exercia, como falamos na aliá anterior, uma função muito importante de elevação do povo. O povo era elevado, fazia sua techuvá por meio do Cohen, por meio do sacerdote. Então o povo era santificado, e o que o Eterno disse a Moshe, que ele seria glorificado perante todo o povo. Isso dependia do serviço, do sacerdote. Então o sacerdote, ele tinha que andar de acordo com os mandamentos concernentes a ele também. E muitos se comentam sobre a morte dos filhos de Aharão, que embora a Torá aqui não fala, não dá uma
traz uma informação do que levou, qual a causa da morte, por que eles foram mortos. E então o motivo deles terem sido mortos pelo Eterno, é claro, nós sabemos, está relacionado com algum erro, alguma coisa que eles praticaram, que eles fizeram, que não deveriam ter feito. Então, o texto da Torá não fala o que eles fizeram, qual foi o pecado que eles cometeram. Mas temos aqui uma luz perante a Torá, no versículo 8 do capítulo 10, que diz: E falou o Eterno a Arão, dizendo: Vinho e bebida forte não bebereis tu e teus filhos contigo, quando entrares à tenda da reunião, e não morrereis. Então, o sacerdote, sumo sacerdote, não estavam proibidos de tomarem vinho. Claro que não, porque nós sabemos que o vinho, ele faz parte de nossas festividades, o Kiddush, né? Então nós utilizamos o vinho. O vinho é uma bebida sagrada, era usada também de forma de fazer um sacrifício, eram utilizados. Então o vinho é uma bebida sagrada. O vinho podemos beber, e nós bebemos o vinho. O sacerdote podia beber o vinho, o sumo sacerdote também podia beber o vinho. Mas existia aqui uma regra, existia aqui uma orientação, e o próprio Deus fala com Arão. Falou o Eterno a Arão, dizendo: vinho e bebida forte, não só o vinho, vinho e bebida forte não bebereis, tu e teus filhos contigo. Quando não podia beber? Quando entrares à tenda da reunião, e não morrereis. Estatuto perpétuo para as vossas gerações. Então, o que aconteceu com os 2 filhos de Aharon que foram mortos? Nossos sábios vão dizer que o pecado deles foi a embriaguez. Eles estavam embriagados quando foram oferecer o sacrifício. Não estavam em condições psicológicas e nem condições motora para exercer a função. Não, eles, na verdade, se nós formos pensar, eles estavam colocando em risco a própria vida deles, de maneira, se entrasse a realizar o serviço embriagados, estavam colocando em risco, porque eles lidavam com instrumentos de corte, né, lidavam com peso, então já colocavam em risco a vida deles. Então é como hoje nós encontramos, né, por exemplo, aqui no Brasil existe a lei seca. A lei seca significa que não existe quantidade limitada para que a pessoa possa beber. É lei seca, não pode. É como se diz a expressão, é bico seco. É proibido beber e dirigir. Então, quando a pessoa ela não cumpre essa lei, quando ela toma bebida forte, ou quando ela bebe vinho ou qualquer bebida forte e sai e pega o seu carro e vai conduzir o seu carro, ela está colocando em risco a vida dela, né, e a vida de outras pessoas. O que realmente tem acontecido muitas tragédias. As pessoas não respeitam a lei, saem embriagados e acabam acontecendo acidentes que tiram a vida
muitas vezes não só da pessoa, mas de outros, né? De outras pessoas que muitas vezes não tem nada a ver com a situação. Então é crime inafiançável, né? Ou melhor, paga-se fiança, desculpa, ele pagam fiança, a multa é pesada e vai responder processo. E então, além de que se tirar a vida de alguém é complicado, né? Então é um crime que a pessoa cometeu. É como se ela pegasse uma arma de fogo e atirasse contra outro. Ele vai matar a pessoa. Então, é isso que nós temos que ter consciência. Nós temos que andar de acordo com a lei, tanto a lei de Deus como também a lei do homem. Então, se a lei do nosso país diz que não podemos beber e conduzir, não pode, pronto, não pode. Ah, mas não dá nada. Então é assim que as pessoas falam, né? Ah, não dá nada, não vai dar nada, não vai dar nada. Então, acontece que o acidente, que já não é mais um acidente, que uma vez que a pessoa está embriagada, ele não cometeu um acidente, ele cometeu um crime. Se matou alguém, ele cometeu um crime. Um crime, não foi um acidente. O acidente é aquilo que não é premeditado. Aquilo que não é premeditado é acidente. Você não premeditou. Então, você não pensou em cometer nenhum tipo de acidente. Então, de forma que aí não tem culpa. Mas quando a pessoa bebe e ela causa um acidente ou tira a vida de pessoas, ele cometeu um crime. Foi um crime. Por quê? Porque ele desrespeitou a lei. Ele transgrediu a lei. Então nós temos que ter muito cuidado. Muito cuidado. Não pode beber. Pronto. Pode beber? Pode. Só não pode é conduzir. Então, se você vai viajar, você vai tomar uma cerveja, vai tomar um vinho, não pegue um carro. E se você matar uma pessoa, você cometeu um crime. Você cometeu um crime, é como se você pegasse uma arma e atirasse na pessoa. Foi premeditado? Foi premeditado. Por quê? Porque a pessoa sabia que não podia beber. Então os filhos de Aharon, que foram mortos pelo Eterno, é dito que os sábios dizem que eles estavam embriagados. Eles estavam embriagados? Estavam. Então eles transgrediram a lei do Eterno, porque o Eterno disse a Aharon, e falou o Eterno a Aharon dizendo: vinho e bebida forte não bebereis, tu e teus filhos contigo, quando entrares à tenda da reunião. Você não pode entrar, só não pode vir na sinagoga rezar embriagado, né? Então o sacerdote estava ali para santificar o povo e glorificar a Hashem perante o povo. Agora, se ele estava embriagado, ele não estava em condições para aquilo. Então ficou como um exemplo, né? Infelizmente eles acabaram perdendo a vida, mas perderam porque foram realizar um serviço embriagado. Então, quando a pessoa pega o seu carro embriagado e ele tem um acidente ou ele perde a vida, ele perdeu a vida porque ele quis. Não foi um acidente. Não foi um acidente. Ele se suicidou-se. É assim que eu penso. A pessoa se suicidou-se. É a mesma coisa a pessoa querer se jogar de uma sacada achando que ele vai sair voando, né? É cometer um suicídio. É como aquele padre que colocou um monte de balão e achou que aquilo ali ia durar uma eternidade. Quando o balão estourou, ele sumiu, entendeu? Então
então foi um suicídio. Então nós temos que cuidar, porque o que é um suicídio e o que é um acidente. Então, por isso que a Torá fala, quando a pessoa cometia um crime, era levado perante o Beit Din, e o Beit Din ia julgar, não, foi premeditado, então morria. Não, foi um acidente, não, então ele vai para a cidade de refúgio. Então é isso que nós temos que ter cuidado, porque Deus não poupou os 2 sacerdotes que foram mortos. Deus tirou a vida deles. Então nós temos que ter cuidado, porque você pode perder a vida, você pode perder a redenção. A redenção. Não beba, não conduza o seu carro embriagado, porque além de você colocar a sua vida em risco, você vai pagar caro se a polícia lhe pegar. A multa passa, acho que está quase R$3.000. E R$3.000 é muito dinheiro. Sem contar que você vai responder processo, sem contar que você vai ter que pagar fiança, senão vai ficar preso. Entendeu? Então vai gastar, vai botar o seu dinheiro fora. Por causa da bebida. Precisa, não há necessidade disso. Beba, sim, beba a sua cerveja, beba o seu vinho, com moderação realmente, né? Porque não podemos encher a cara também, não andar embriagado, porque se nós andamos embriagado, nós perdemos o controle. E é uma situação já que compromete a saúde também, né? A bebida forte, ela causa danos aos órgãos. E é álcool, né? Então tem que ter cuidado. Então temos que cuidar da nossa saúde, preservar a vida de outras pessoas. Não beba, por favor, não beba e dirija, não faça isso. Ah, não dá nada porque não tem polícia. Não funciona assim. Não é porque não tem polícia que eu vou beber. Eu já falei aqui uma ocasião, só quero repetir para aquelas pessoas que não ouviram. Certa vez, uns 3, 4 anos atrás, creio eu, talvez um pouco mais. Talvez já um pouco mais, está passando muito rápido. Creio que uns 6 anos atrás, de 5 a 6 anos. Eu moro em Criciúma, na cidade aqui em Santa Catarina, e fui para a cidade de Joinville. E eram 6 horas da manhã quando eu estava passando no posto da Polícia Rodoviária, num dos postos. E ali então estava uma grande fila, e quando chegou a minha vez, que eu passei em frente ao posto, eu tive que parar no posto da Polícia Rodoviária, 6 horas da manhã. E o policial pediu para eu baixar o vidro e perguntou: o senhor bebeu alguma coisa? Eu digo: não bebi nada. Ele assim: mas então sopra aqui. E eu tive que soprar o bafômetro. 6 horas da manhã. E ali muitos motoristas estavam ficando por ali, porque daí o carro já não pode mais conduzir, só se outra pessoa que não esteja embriagado vai poder levar, né? Então, quando eu soprei tranquilamente, boa viagem, segui minha viagem. Então a gente tem que ter consciência, senão a gente corre o risco também de perdermos até o Olam Rabá, colocarmos tudo fora, entendeu? Então vamos cuidar, tá bom? Um grande abraço, um ótimo dia a todos, que o Eterno vos abençoe e vos guarde, vos livre de todo mal e de todo perigo, e lhe conceda um dia muito abençoado no trabalho, na vida, e aos enfermos que o Eterno possa restabelecer a sua saúde. Boker Tov, muito bom dia, Shalom Lekulam, Shalom, Shalom, bom dia.